Você já se perguntou por que não colhemos os mesmos resultados que a igreja primitiva? Eu sou Claudinei Carneiro e eu quero te ajudar hoje falando sobre o segredo de Jesus. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a amarem a Deus, a buscarem o Pai, ele mesmo disse: "Mas quando vocês orarem, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que está no secreto, que vê no secreto, o recompensará." Isso está lá em Mateus 6,6. Agora a pergunta é: o que é este secreto? Onde nós podemos buscar a Deus Pai? Existe um lugar? O termo usado aí nesse texto para secreto é lugar oculto aos olhos humanos, onde fica escondido, mas não é um lugar solitário, como alguns pensam. Veja lá. Então este lugar é um ambiente de diálogo entre Deus e o ser humano, sabe? E esse para mim revela aqui um dos maiores segredos do ministério terreno de Jesus. Jesus ele passava horas com o Pai em oração, se relacionando com ele. Olha o que diz, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Lucas capítulo 5, versículo 16 vai dizer: ele, porém, retirava-se para o deserto e ali ele orava. Lucas 6,12 vai dizer: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas capítulo 11 e versículo 1 vai dizer: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando ele acabou, lhe disse os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Você já se perguntou por que os discípulos de Jesus não pediram para que ele ensinasse eles a pregarem? Jesus ele atraía multidões, curava os enfermos, libertava os oprimidos, ele trouxe o reino de Deus à terra. E mesmo assim, os discípulos não pediram: Senhor Jesus, nos ensine a curar os enfermos, porque isso atrai as multidões. Nos ensine a libertar as pessoas. Não. O pedido deles foi para que Jesus os ensinasse a orar. Os discípulos haviam percebido que a chave do ministério de Jesus, o seu segredo, estava em passar horas se relacionando com o Pai. A sua vida em ministério era resultado do seu relacionamento com o Pai, assim como o meu e o seu, é resultado desse relacionamento. Agora, se ele, o nosso Senhor Jesus, nos deu exemplo, por que nós não fazemos o mesmo hoje? Por que nós não vivemos o mesmo que os apóstolos viveram? Existe uma ausência no lugar secreto por parte daqueles que se dizem ser líderes ou daqueles que desejam mais de Deus. Este lugar de vida, comunhão com Deus, estava solitário. E quando você olha para a história da igreja primitiva, antes daqueles discípulos serem cheios de experimentarem a doce presença do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles tinham o hábito da oração. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Nunca houve, nem haverá pessoas que buscam um relacionamento com o Espírito Santo e não conhecem esse lugar. Sabe, a história do cristianismo ela foi marcada por diversos avivamentos. Todos eles conduzidos por homens e mulheres que amavam a vida de oração. Eles conheciam este lugar de vida, de comunhão, onde o sopro dos céus lhe trazia vida. Pois era na oração onde eles encontravam alento, refrigério para suas almas, se relacionavam com Deus, encontravam a direção de Deus, encontravam o Deus que eles amavam. Sabe, eu sempre busquei me inspirar em heróis da fé. Li e até hoje eu leio e estudo livros sobre os heróis da fé, pois eu busco aprimorar a minha fé, a minha vida de oração, com esses ícones do passado que deixaram um legado. E quando eu lia, os meus olhos apenas brilhavam, meu coração queimava, ansiando por mais. Porém, eu achava aquilo que era impossível a minha vida de oração, entrar num nível mais profundo. Pois eu pensava que orar era um peso. Eu não sei se é assim para você, mas para mim era um peso. Mas eu aprendi este segredo com Jesus, como citado agora há pouco. Mas quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Gente, aqui está a chave. Veja, existe um lugar secreto. E existe um lugar onde você pode encontrar a Deus, onde você pode puxar a cadeira e sentar com Ele, conversar com Ele. Mas onde é esse lugar que Ele estaria? Veja, ore ao seu Pai que está no secreto. É uma promessa, Ele vai estar lá no secreto para um relacionamento íntimo e profundo. Sabe, somente esses que descobrem essa verdade
desfrutam dessa boa e agradável vontade de Deus. Ouve os segredos do coração dele. Se nós desejamos nos aproximar de Deus e ter um relacionamento íntimo com ele, nós precisamos priorizar a nossa vida de oração na nossa agenda. Tiago vai dizer, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Está lá no Tiago 4:8. Como eu posso falar que eu amo a minha esposa, mas eu não passo tempo com ela? Ouvindo, compartilhando de um relacionamento mútuo, onde ela fala e eu ouço, eu falo e ela me ouve. Sabe, nós compartilhamos tempos preciosos juntos. Quando você ama alguém, o primeiro sentimento deste amor é desejar ardentemente passar muito tempo com essa pessoa, não é assim? Se você já esteve apaixonado, você sabe o que eu estou falando. Mas por que um lugar secreto? Os fariseus da época, eles oravam nas ruas para que todos vissem. Eles queriam chamar a atenção das pessoas. E quando vocês orarem, Jesus diz, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, Jesus diz, que eles já receberam sua plena recompensa. Está lá no versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Veja, no secreto, você não chama a atenção de ninguém, você chama a atenção de Deus. E eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Está lá em Provérbios 8:17. Sabe, neste lugar secreto, você não precisa de linguagem bem elaborada ou um vocabulário rebuscado. Ali você é realmente quem você é, sem enfeites, sem máscaras. O único problema da igreja e de muitos líderes é que nossas orações, além de serem medíocres, raquíticas e sem poder, têm se tornado rituais bem elaborados. Nós perdemos a essência do que baseava o relacionamento de Jesus e o seu Pai. Na verdade, isso era o que mantinha a comunhão deles, a oração. Então, por que nós não colhemos os mesmos resultados do passado? Faz sentido isso para você? Se fez sentido, me conta a sua experiência aqui nos comentários. Eu vou amar ler a sua história. E se você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, baixe esse app e se inscreve lá. O link está aqui na minha bio ou na descrição. E se inscreve no canal, porque toda semana eu vou postar um novo vídeo para te ajudar a se conectar com Deus. Pense sobre